Bom dia, tudo bem? Bom dia, doutor. Vamos dar rubéola, vamos dar sarampo, vamos dar influenza, vamos dar tudo e mais um pouco. Depois a gente vai fazer uma atividade. Vai valer um ponto extra, não é para vocês contarem no grupo também, é só para quem veio e participou da aula. Quem for estudar também, eu peço que fica o gato, não fica na minha aula não, senão eu vou parar a aula no meio e vou dar conteúdo como dado. Se não querem que isso aconteça, prestem atenção na aula. Tá bem? Amanhã a gente tem uma reposição às 17h15, aí a gente vai dar hepatite, que é menos tempo, vai ser 2 horas só de aula. E a gente vai conseguir chegar mais ou menos junto das outras turmas. Até que enfim, não vai dar para dar tudo, certo? A partir de semana que vem a prova de vocês já é das outras turmas também. Mas vamos igualar o conteúdo mais ou menos. Tá bem? Sábado, lembra do sábado a gente tem aquele almoço marcado? Sábado. Na realidade vai ser assim, no decorrer da semana eu já vou ver se eu consigo gravar. É gravado, eu passo gravado para vocês, tá bem? Sim. Vou esperar a Aline vir com a pilha ali e a gente começa. É uma infecção que a gente fala de Santa Hemática, ela vai causar também um processo em pele também, manchas na pele, vai causar um processo avermelhado. Então ela entra como uma das doenças que causam o quê? Patologias exantemáticas. O problema da rubéola maior que a gente tem hoje em dia é relacionado ao quê? O vírus da rubéola ele consegue atravessar a placenta e pode causar uma formação congênita. Só que normalmente os quadros que a gente vê relacionados à rubéola, quando acontece em uma criança pequena, normalmente são quadros o quê? Mais leves que acabam acontecendo. São quadros leves. Hoje a gente já tem o quê? A vacina relacionada à rubéola. Já temos uma vacina totalmente relacionada à rubéola. E quando a gente fala da rubéola, ela acaba sendo um sorotipo que pra gente é importante porque a gente só tem um tipo, somente um sorotipo. E aqui a gente fala que é um vírus de RNA que possui a característica de possuir o quê? De ser envelopado. Então ele tem a característica de ser o quê? De ter envoltura. Ele possui envoltura. Se atentem bem quando forem fazer os resumos de vocês, para justamente colocar isso daqui, certo? A prova de vocês já está pronta. Eu conto a vocês, ela não está difícil, mas também não está fácil. Para quem não estudar, é zero probabilidade de tirar alguma nota. Se não estudar, não vai tirar nem 5. Certo? Então tem que estudar, vai ter que estudar. Vai ter que estudar, porque se não estudar, não vai. Então aqui a gente fala de uma característica de um vírus o quê? De RNA, e tem uma característica dele possuir o quê? Envoltura, certo? E nesse processo aqui, então, a gente fala que só tem algum tipo. E a gente fala diretamente que a gente tem a vacina aqui, e a vacina ela vem conferindo o quê? Uma imunidade de forma o quê? Duradoura, dura por muito tempo. E nesse caso, é RNA e possui envoltura. Como que é a principal forma de transmissão? A principal forma de transmissão é através do quê? Gotículas. Muito bem, respiratória. E pode acontecer também o quê? Através da mãe pro feto. Através do quê? Da placenta. Essas duas formas principalmente. Mas a clássica aí ela é transmitida principalmente o quê? Através de via respiratória, certo? Então, duas formas que a gente fala clínica aqui é a rubéola adquirida e a rubéola congênita. A pior pra gente é o quê? A congênita, exatamente, certo? E a rubéola congênita, ela causa normalmente o quê? Cegueira, pode causar surdeira e cardiopatia. Que a gente chama isso aqui tem diretamente uma triada, que a gente fala surdeira, cegueira ou catarata, que pode causar também, e cardiopatia. Tem essa triada aí que a gente fala diretamente da rubéola, de forma o quê? Congênita, certo? Então isso aqui é importante, essa triada. A gente tem uma triada que ela se chama triada de Greg. A triada de Greg ela é composta principalmente por surdeira, cardiopatia e alguma alteração ocular, que pode ser inclusive cegueira ou catarata, tá bem? Triada de Greg, acho que isso caiu na prova prática de vocês. Não? Foi da nossa turma. Caiu.
Certo? Então tem essa triada que é uma triada clássica que a gente fala, que acontece principalmente o quê? Na rubéola de forma o quê? Congênita. Essa triada, certo? Essa triada de Greg. Então nesse caso aqui, quando a gente fala dessa triada também, é importante a gente se recordar que normalmente no primeiro trimestre, que é quando o quê? Está acontecendo a formação do tubo neural e o vírus ele tem diretamente tropismo pelas células neurais, ele atravessa o quê? Barreira placentária e consegue alcançar o feto e vai interromper o processo de organogênese, vai interferir na divisão, no processo diretamente de divisão das células neurais. E é onde vai causar o quê? Um quadro de teratogenicidade. Isso é mais comum no primeiro trimestre. No primeiro trimestre costuma ser o quê? Um risco muito mais o quê? Letal, fatal, normalmente. A criança já nasce o quê? Normalmente a óbito, ou acaba voltando antes mesmo. O corpo acaba rejeitando, certo? Mas se chegar a nascer, vai nascer diretamente o quê? Se for no primeiro trimestre, um quadro de catarata, cardiopatia ou surdeira, certo? Aqui é um quadro grave. Lamentavelmente, o vírus ele tem tropismo diretamente o quê? Por células neurais e por isso pode causar o quê? Má formação, certo? Ou teratogenicidade. Então esse aqui é o pior quadro que a gente fala. Então é importante se recordar? É importante, porque às vezes vem um caso clínico para vocês e vocês precisam se recordar dessa triada, que é clássica diretamente de a gente falar o quê? Que acontece na rubéola, certo? A gente dizia que o bebê tinha microcefalia. Aqui na rubéola? Na rubéola não. Na rubéola não. Principalmente em outras. Na rubéola não. Tinha alguma coisa lá que citava microcefalia. Sim, mas aqui na rubéola não é característica dela. O item que não é característico da rubéola, a microcefalia. Mas as outras características que é da rubéola também estavam escritas na prova. As outras características da rubéola, junto com essa discussão das proteínas, também estavam escritas na prova. Tinha dois casos clínicos, um era de Zika, eu não me recordo, mas Zika era microcefalia. Aí estavam confundindo diretamente Zika com rubéola. Aí cuidem muito com isso. Cuidem muito com isso. Inclusive pode confundir na triada de Greg ter aparecido uma microcefalia aí na prova. Pode confundir vocês por aí. Só para entender aqui, cada triada é na formação ali. Estava na prova. A criança nasce e com essa cegueira, já por causa da. Isso acontece no primeiro trimestre. Eu sei que nem nasceu. Quando acontece diretamente o quê? A rubéola que a gente fala de forma benigna, a criança ela tem algumas manifestações clínicas. Quando acontece de forma benigna, isso aqui é na nossa criança, ou seja, no nosso neonato ou em crianças lactantes, pode acontecer quadro de rubéola. Ela entra pela via respiratória, a partir dali ela vai começar a se fixar nas células o quê? Faríngea, ali ela começa o processo de replicação dela e o vírus diretamente começa o quê? A se disseminar por via linfática. Na linfa, diretamente através das células, acontece o processo de viremia, onde normalmente ele se acumula principalmente onde? De forma cutânea e de forma sistêmica. De forma cutânea, a gente começa a observar algumas características. O que começa a aparecer nessa criança, principalmente? Ela tem exantema, máculo papular, uma febre normalmente baixa, faringite, que seria faringite, e a faringe vai o quê? Apresentar bem avermelhada, linfoadenopatia, o que seria linfoadenopatia? Que vai ativar o quê? Os gânglios mais próximos e artralgia, certo? Nesse caso, a artralgia ela acaba sendo mais comum quando acontece no adulto, nem tanto na criança, certo? Só que aqui tem alguns signos semiológicos que a gente consegue o quê? Diferenciar super bem, que é a linfoadenopatia retroauricular, que acaba acontecendo, e occipital. Acontece normalmente essa linfoadenopatia, e isso aqui é o que chama atenção. Nessa imagem aqui está bem definido. É um exantema de coloração bem rosado, e a gente observa que tem linfoadenopatia retroauricular, que tem aqui. A gente chama isso daqui normalmente de signo de Theodor. Vai estar escrito signo de Theodor, ou durante a avaliação, se você suspeita de rubéola, você vai ter que tocar o paciente, tem que
Opa, você vai observar se não apresenta nenhum gânglio diretamente ali nessa região, occipital e retroauricular. Se tiver, e tiver toda essa clínica, você já vai suspeitar o quê? De Rubéola. Rubéola, certo? Porque aqui a gente tem as manchas de Forchheimer, que a gente fala, que são petequias que acabam acontecendo aonde? De forma eritematosa no paladar. Só que essas petequias, ela normalmente, a gente fala que ela é patonomônico da rubéola, mas pode acontecer também em quem? Na escarlatida. Então acaba que a gente pode lembrar dessas manchas, mas o signo que chama a atenção aqui mesmo vai ser o quê? O signo de Theodor, certo? O signo de Theodor que vai chamar a atenção. E normalmente, o que a gente fala? Que esse exantema que acaba acontecendo, ele tem uma leve descamação e não afeta também o quê? As palmas também. Não vai afetar as palmas. As manchas de Forchheimer, que a gente fala, também, que exatamente acontece onde? No palato, principalmente, só que tem que lembrar que a escarlatina também pode causar, só que escarlatina tem outros detalhes que chamam a atenção. Na escarlatina, o que o paciente pode ter? Vou contar para você. Pode ter a língua de framboesa, muito bem, mas o que mais chama a atenção? A placa. Aqui não tem o quê? Placa. Essa é sarampo. Coclite. Certo? Aí vai eliminatória, né? É onde você vai, porque se você tem jeito, quando você só tem, então a pena de tempo, e você vai ter que eliminar, porque a gente não está limpando. Exatamente. Você vai isolando o paciente, você vai buscando Exato. aquele líquido que vai eliminando a doença. Ah, não, então não é dengue. Não é dengue, exatamente. Por isso que vocês têm que falar sempre e verificar o quê? O diagnóstico diferencial e excluindo a patologia. Por isso que é importante a gente falar diagnóstico diferencial para ir excluindo outras patologias, certo? Super. Então nesse caso o que vai chamar a atenção principalmente, que a gente fala que é muito característico, é o signo de Theodor, certo? E isso que vai chamar a atenção principalmente aqui dentro da rubéola, certo? Então, quando a gente fala de rubéola, o que chama atenção principalmente são essas duas situações. A forma adquirida e a forma que a gente fala o quê? Totalmente congênita, certo? Quando a gente observa que o recém-nascido, ele nasceu e apresenta IgM, se você dosar diretamente o sorológico ali, ELISA, da criança, ela pode ter o quê? Se IgM estiver aparecendo, significa que essa criança ela teve uma infecção de quadro o quê? Congênito. Isso é um sinal para a gente aí, principalmente, certo? Então, sempre se recordar que IgM é um marcador de infecção recente e IgG significa o quê? Imunidade. Super. Certo? Seguimos. Aqui, uma das formas da gente detectar e utilizar para detectar o vírus ali, quando a gente fala da rubéola de forma adquirida, a gente usa principalmente o quê? O PCR. Depois, se for o quê? No recém-nascido, a gente vai utilizar a sorologia, IgM. Aí, principalmente, rubéola não tem um antiviral específico, não se trata rubéola, a gente faz o quê? Previne, a gente tem a vacina, que é a tríplice viral, certo? Que a gente pode utilizar e ela não, ou seja, através da vacina, confere o quê? Uma proteção de forma o quê? Duradoura. Não é indicado a vacina para mulheres que já estão gestantes, por quê? Diretamente, porque na gestação o vírus é de forma o quê? Atenuado e ele pode causar diretamente um quadro de teratogenicidade. Por isso que na gestante não é indicado, certo? Normalmente a primeira dose é aos 12 meses e a segunda dose é de 15 a 18 meses, certo? Não vou cobrar vacina de vocês, só para ficar claro. Depois vocês vão ter que aprender de um jeito ou outro lá na frente, mas... certo? Rubéola. PCR para congênito e ELISA para nascido? Isso. Professor, mas isso específico, por exemplo, eu posso fazer depois de 5 a 7 dias, eu posso fazer que o IgG vai continuar. Mas você vai fazer se você suspeitar também.
Só se você suspeitar. Aí você já vai observar que essa criança nasceu com algum quadro de teratogenicidade ou com algo que te chama a atenção para levar a pensar em pé, ou a mãe vai falar que nunca foi vacinado, ou alguma coisa vai chamar a sua atenção para você solicitar, entende? Picornavírus, a gente tem aqui um grupinho de picornavírus, certo? São vírus o quê? Sem envoltura também e de RNA. E aqui a gente tem alguns vírus que são importantes, um deles que a gente tem aqui, que é o da poliomielite, que é um dos mais importantes, Coxiei tipo A e o B, e o rinovírus, são os vírus que a gente vai falar principalmente agora, certo? E uma das características quando a gente fala de enterovírus aqui, que entra a classe aí também dos Coxiei A e B, é que a gente fala que eles podem causar quadro de parálise, meningite, miocardite e até quadro de encefalite. São vírus que são um pouquinho o quê? Muito resistentes, são instados a um pH mais ácidos e não sensíveis a solventes lipídicos, porque eles diretamente não possuem o quê? Envoltura, isso é uma característica dos nossos vírus. Então quando a gente fala desse grupinho aqui principalmente, a principal via de disseminação deles vai ser fecal-oral. Fecal-oral, certo? Pode acontecer através de secreções também, só que principalmente fecal-oral. E um dos vírus que a gente tem aí, dar uma ênfase um pouquinho importante, é o vírus do quê? Da polio, o poliovírus. E ele acontece a transmissão de forma fecal-oral, replica de forma o quê? Intestinal e se elimina principalmente através do quê? Das fezes. Aqui, normalmente, hoje em dia, praticamente a polio já está bem o quê? Controlada, graças a quem? A vacina. Mas pode acontecer quadros ainda devido que a mãe não fazer o quê? A vacina, certo? E aqui normalmente a gente fala de um vírus que ele tem tropismo diretamente o quê? Pelo sistema nervoso central. Então, acaba diretamente indo através das mucosas, indo para os linfonodos, ali ele começa o seu processo de multiplicação e replicação, vai para a corrente sanguínea e vai diretamente para onde? Para o sistema nervoso central. E ele é um vírus que ele tem tropismo pelo sistema nervoso central. E ele acaba, em alguns casos, destruindo o quê? As neuronas motoras, que é quando causa um quadro o quê? De paralisia, certo? A gente ainda vê quadros de polio hoje, mas são mais o quê? A gente vê que os pacientes têm 18, 17, 20 anos, 40. Tem uma aluna no primeiro semestre. Não vi ainda não. Ela foi minha primeira fazendo a faculdade, ela Não se limitou, né? Certo. Nesse caso, as formas que a gente vê de polio é o quê? Assintomática. Os casos assintomáticos, eles chegam o quê? A não manifestar nada. Os casos abortivos que a gente fala é quando tem um quadro clínico similar a uma gripe. E a forma não paralítica é quando acontece um quadro de meningite. E a forma diretamente paralítica é quando o paciente tem uma paralisia totalmente de forma o quê? Flácida. Com destruição principalmente o quê? Das neuronas, principalmente da substância o quê? Gris. Não é tão frequente, mas pode acontecer. E aí não tem o que fazer. Depois que destruiu o quê? As neuronas, já era, certo? Não tem muito o que fazer. Tem uma mortalidade que acaba sendo o quê? Baixa, 10% dos pacientes acabam indo a óbito por outra complicação, por outro quadro infeccioso, mas 80% acaba ficando o quê? Com alguma sequela, certo? Com alguma sequela. Então as formas a gente já falou, principalmente a vacina que a gente dá diretamente, é importantíssimo que vacine para evitar diretamente um quadro o quê? De poliomielite de forma o quê? Paralítica. Ok? Coxiei vírus. A gente fala aqui do tipo A e do tipo B. A gente vai resumir bem essa parte dos que é mais importante. Coxiei vírus do tipo A, ele tem tropismo principalmente por pele e por mucosa. Ele vai causar principalmente a herpangina e vai causar principalmente a enfermidade mão, pé, boca, certo? Mão, pé, boca. Provavelmente vocês já escutaram falar. O coxiei do tipo A é um dos mais frequentes. Ele acaba acontecendo com maior frequência e pode causar faringite de forma viral. Já o tipo B, ele vem afetando principalmente o quê? Músculo. Afeta músculo e órgãos internos. Então ele tem tropismo principalmente aí por músculo, tecido muscular.
que causa miocardite, pericardite, pode causar pleurodinia, certo? Meningite, pancreatite, em alguns casos. Essas pancreatites, elas estão muito relacionadas ao quadro do paciente acabar desenvolvendo um quadro que a gente fala de diabetes. Qual diabetes? Tipo 1. Tipo 1 acontece normalmente na infância, tem uma destruição aí do quê? Das nossas células. Quais células? Qual é a célula? Pancreatite. Qual célula? Não, do pâncreas. Beta, muito bem, que tem a função de produzir principalmente o quê? Insulina. Muito bem. Insulina, perfeito. Começamos a falar da erpangina. O que chama a atenção aqui na erpangina, principalmente? Quando a gente fala desse quadro de erpangina, o paciente ele costuma ter um quadro que de uma febre muito alta. Isso é o que chama a atenção, que a febre normalmente da criança, ela acaba sendo muito alta. O processo de transmissão aqui mantém da mesma forma, vai ficar o oral principalmente. O tropismo aqui se mantém o quê? A pele mucosa, certo? Mas quando a gente fala aqui, principalmente desse caso aqui de erpangina, o que vai chamar a atenção é que a criança vai ter uma febre muito alta e uma dor o quê? De garganta intensa, que normalmente costuma formar o quê? Vesículas, justamente o quê? Nas amígdalas e diretamente no paladar blando, certo? E isso causa muita dor, isso dificulta o quê? Com que a criança possa se alimentar. Além, então, que vai chamar a atenção aí, o clássico da erpangina é o quê? O febrão alto, e você vai observar diretamente que a amígdala ou o paladar blando da criança vem apresentando algumas o quê? Vesículas. Então aí você vai pensar em quem? Em erpangina, certo? Outro que a gente tem da mesma família, que é o coccídio tipo A, claro que ele tem outro sorotipo, é o que a gente fala o quê? Enfermidade, mão, pé, boca, certo? Aqui, principalmente, quando a gente fala desse quadro aqui, ele vai causar o quê? Afetação principalmente o quê? Da mão, do pé, da boca e da mucosa internamente. Ali, esses três. Exatamente. Acontece os três normalmente juntinho. Então aí por isso que você já sabe diretamente pela clínica que não precisa nem o quê? Solicitar um laboratorial. Já pode pensar diretamente que é o coccídio tipo Q, A, certo? Ele também tem tropismo principalmente por mucosa e por pele principalmente, só que aí ele tem maior tropismo principalmente o quê? Pela palma da mão e pela planta do quê? Do pé e pela mucosa o quê? Oral, que normalmente acontece o quê? A formação de vesículas. Começam a formar o quê? Pequenas bolhas que surgem o quê? Na palma da mão e na planta do pé. Normalmente isso vai chamar a sua atenção e essas vesículas também pode acontecer aonde? De forma oral, de forma o quê? Quando a gente fala o quê? Exterior e interna também. Isso acaba muitas vezes o quê? Incomodando a criança. Isso vai romper, é uma vesícula e vai formar o quê? Úlcera. E essa pode pegar. Saliva muito também. Pode pegar várias vezes? Hã? Pode pegar várias vezes? Pode pegar várias vezes. Porque geralmente na creche que tem muito isso, né? É porque criança uma com contato com outra. Eu trato com leite. O leite ele vem da primeira sessão, a criança já consegue se alimentar, porque ele fica sem comer, não Sim, adianta. não adianta. Aí eu faço a cada 72 horas e já vai eliminando. O Só leite. com a leite-terapia. Ajuda muito. Muito nas docentes agora se procuram bastante. Sim, porque aqui a gente não tem como tratar, não sei de forma o quê? Sintomatológica. Não tem um antiviral aqui pra gente tratar, então é sintomatológico. E como a Tione falou, vê muito em creche. Por que em creche? Contato Porque de uma criança com normalmente outra. em criança e o contato, a principal forma de transmissão aqui é o quê? Fecal Fecal oral, e uma com contato com a outra, mas a clínica aqui acaba sendo o quê? Muito clássica, certo? Já a miocardite viral, aqui é a afetação o quê? De músculo cardíaco, quem causa principalmente é o coccídio tipo quê? B, e a transmissão aqui ela é fecal oral também, a principal forma, só que aqui vai afetar o tropismo principalmente é o quê? Músculo Tecido cardíaco. muscular, o músculo cardíaco principalmente. E aqui a gente observa que a clínica do paciente pode ser uma dor torácica, dificuldade respiratória, fadiga e pode apresentar um quadro de arritmia, que é um caso um pouquinho mais grave, que inclusive pode levar o paciente a um quadro de insuficiência cardíaca,
certo? Tem que se lembrar que quando a gente tem um vírus que afeta, isso aqui pode complicar, levar o paciente até um quadro de miocardiopatia ou miocardite, que a gente fala o quê? De forma dilatada. Reversível? Hã? Reversível, sim. Se tratar, se fizer o tratamento, o acompanhamento, ainda consegue, mas se deixar o vírus tomar conta, pode ser que, infelizmente, vai levar o paciente a insuficiência cardíaca ou uma miocardiopatia dilatada. A pericardite é que vai afetar o quê? O pericárdio, a forma de transmissão é da mesma forma que, só que aqui normalmente o paciente ele sente uma dor no tórax e ele melhora normalmente o quê? Quando ele acaba o quê? Se inclinando, isso é o que chama atenção, é que o paciente tem uma dor no tórax e o paciente normalmente ele gosta de ficar um pouquinho mais inclinado, que chama a atenção para um quadro o quê? De pericardite. Tem várias patologias que podem levar a uma pericardite. Aqui só estou apresentando uma delas para vocês, que é causada de forma o quê? Viral. O paciente pode ter febre, pode ter um pequeno barulhinho ali, que a gente fala que é um ROS, a gente fala ROS do pericárdio, e pode ter uma pequena dificuldade respiratória, certo? Mas precisa fazer diagnóstico diferencial de outras patologias também. A pleurodinia acontece também por quem? Pelo mesmo vírus, só que do tipo B, modo de transmissão mesmo, o tropismo é o mesmo. Só que aqui ele vai afetar principalmente os músculos que são de característica o quê? Respiratória, então os intercostais e os músculos o quê? Torácicos. E isso daqui normalmente causa também o quê? Muita dor no tórax do paciente, dor principalmente ao respirar. A gente está falando principalmente o quê? Na pleura, nesse caso. Febre e o paciente pode ter espasmo muscular. Aqui normalmente tem tratamento, segue o tratamento sintomatológico, tem uma boa evolução, um bom prognóstico também. O paciente se recupera bem, certo? Hã? Antiviral? Não temos um antiviral, só sintomatológico. Para nenhum. Só sintomatológico. Aqui tem um resuminho e esses são os mais importantes que a gente vai falar. Rinovírus. Rinovírus a gente fala que é o vírus o quê? Do resfriado, muito bem. Aqui é que causa o resfriado comum e a gente fala de um vírus de RNA sem envoltura, certo? É um vírus de RNA que não possui envoltura. Ele tem aqui diretamente o quê? É um vírus de RNA sem envoltura e o rinovírus é o vírus o quê? Do resfriado comum. Ele é comum do nosso dia a dia. E aí, claro, existem outros sorotipos também, A, B e C, que aí dentro desses sorotipos eles também acabam o quê? Se classificando de outros sorotipos também. Por isso que quando uma pessoa tem rinovírus, outras pessoas podem acabar tendo e pode ser que não seja o quê? É o mesmo vírus, só que acaba sendo um sorotipo o quê? Diferente, certo? E aqui a gente fala que é um vírus que normalmente é inativado, um pH menor que 6, certo? Inativação completa diretamente quando está no pH de 3, que é termoestável na temperatura de 24 a 37, e ele acaba sobrevivendo aqui na superfície. Isso aí é o que faz diretamente o quê? Com que ele seja muito mais fácil de acontecer o processo de disseminação. Pode ver que quando aparece alguém com resfriado, logo em seguida vai o quê? Outro manifestando. Só que a clínica do resfriado é um pouquinho diferente. E normalmente o que acontece? A forma de transmissão é aqui. Né? A Tione e a Lindinha estão aqui, batendo um papo. Elas podem entrar diretamente em contato, o quê? Uma secreção com a outra. Ou diretamente a Lindinha está aqui com alguma coisa, resfriado, ela empresta o celular para Paula pega, esquece, depois coloca a mão no olho ou passa a mão na mucosa, coça o nariz e a partir daí ela pode acabar tendo um quadro o quê? De rinovírus, resfriado. Demora normalmente de 1 a 2 dias, que é o período dele acabar se incubando. Então depois que a pessoa ela entra em contato diretamente, teve contato, vai demorar de 1 a 2 dias para ela manifestar sintoma. E é um vírus que ele não vai para a circulação, não vai para o sangue. O processo infeccioso é totalmente o quê? A nível da mucosa. Então os sintomas aqui todos vão ser relacionados o quê? Ao local onde o vírus vai acabar se replicando. Então o vírus do resfriado que a gente fala, os sintomas são até mais leves. A pessoa espirra muito, tem congestão nasal, pode ter um pouquinho de dificuldade para tragar, tosse leve e normalmente o quadro o quê? A febre normalmente aqui é muito baixa ou nem chega a ter o quê? Febre.
E a maioria cursa com um quadro o quê? Autolimitado, dura aí 2 a 3 dias e depois já acabou o quê? Passando, ou vai lá na farmácia e compra o quê? Um Resfenol, um Benegripe, que acaba aqui, que não tem tratamento também, acaba que a gente trata de forma o quê? Sintomatológica. Então a pessoa começa aqui com sintomas locais. Até a tosse acaba sendo muito o quê? Leve, porque influenza sim causa um quadro de tosse um pouquinho mais agressivo. E aqui, o que a gente pode ver? O paciente ele pode acabar tendo um quadro de otite, sinusite e até mesmo exacerbar uma asma. Por quê? O vírus, onde ele acaba causando um processo de replicação, que é na mucosa, ele acaba causando o quê? Destruição do epitélio. E fica muito mais fácil o quê? Que acontecer um processo infeccioso por outro micro-organismo. E que outro micro-organismo poderia ser esse? Quem que se aproveita aí nesse caso? As bactérias? Quais bactérias? Quem? Qual? Não, essa é muito grave. Essa é a antibiótico. Qual que é? Lindinha? Cristina? Sua hora de brilhar. Cadê a Paulette 20? Streptococcus pyogenes, está bem, mas não é tão frequente. Qual Paulette? Número 20. Tem as outras. Natália? Pode ser Staphylococcus aureus. Quem mais? Streptococcus pneumoniae. E outro micro-organismo que poderia causar aí? Haemophilus influenza. Haemophilus influenza. Não é influenza que a gente vai falar. Haemophilus influenza, qual gram que é? Camila? Gram negativo, muito bem. E a gente classifica em 2 tipos de haemófilo. Quais são, Felipe? Não acerto, não faço mais isso nunca. Só tinha 2, você acertou no primeiro. Falei assim, bom, pelo jeito que ele tá falando, isso aí é grave. Então, a maioria dos graves é tudo negativo, né? Aí eu, negativo. Tá feia. Haemophilus influenza possui o que tem cápsula e o que não tem cápsula. A gente tem vacina que possui cápsula. Que a gente protege o paciente contra um quadro de quê? Suzuki. Por isso que a gente dá vacina, para proteger o paciente contra um quadro de Influenza? Aline. Meningite, muito bem, acertou. Meningite, muito bem. Normalmente os quadros que não possuem cápsula, sim, causa quadro de pneumonia, otite, sinusite. Só que é um quadro mais leve, por isso que o paciente vai vacinar aqui diretamente para evitar o quadro por Haemophilus influenza de meningite. Por isso que quando a gente está estudando Haemophilus influenza, é importante ver se o paciente tem o quê? Vacina para Haemophilus influenza. Ele também causa quadros do quê? De meningite, certo? É por causa da otite, professor? Pode ser por causa da otite, pode ser que de um quadro de otite vai para um quadro de meningite, certo? Se não tratar, pode sim, certo? Normalmente a gente fala de um vírus aqui que ele é fácil, o tratamento, e a gente costuma o quê? Não solicitar nem um método de diagnóstico, a não ser clínico mesmo. Se for solicitar, vai ser um RT-PCR de secreção nasal, não tem nenhum antiviral específico, o tratamento aqui é totalmente o quê? Sintomático, muito bem, sintomático. Qual que era a mesma diferença de RT-PCR e só PCR? Exatamente. Quando a gente fala de um e do outro aqui, do RT-PCR e como assim? Qual que é a diferença de um e de outro? Quando pedir um e quando pedir outro? Quando pediu o PCR e quando pediu o RT-PCR, doutor? O que é a diferença? O que é esse RT? O que quer dizer? Por quê? Pode colocar só PCR então? Pode ser só PCR. O RT a gente não precisa então. Não. Outra família que a gente tem aqui é o paravinxovírus. E aqui a gente tem o vírus do para-influenza, do sincicial respiratório e o vírus da sarampo também.
primeiro que a gente vai falar aqui diretamente é o vírus o quê? Da sarampo, certo? O vírus da sarampo é um dos mais importantes aqui pra gente. Quando a gente fala do vírus da sarampo diretamente, ele tem o nome de mobilivírus, certo? E ele é um vírus de característica o quê? De RNA, e possui o quê? Possui envoltura, e essa envoltura normalmente ele contém o quê? Hemaglutina, e tem uma proteína de fusão também. Todas essas glicoproteínas ou glucoproteínas, elas vêm auxiliando o processo de fixação do vírus na célula e o processo de replicação do vírus. Elas são importantes aí principalmente, e elas foram importantes também na produção que da vacina. A principal forma de contaminação aqui também acaba sendo o quê? Totalmente respiratória. Totalmente o quê? Através de quê? De gotículas. E a sarampo a gente fala que ela é altamente o quê? Contagiosa. Então é assim como a rubéola, é a principal forma dela de infecção aqui acaba sendo o quê? Respiratória, contato, secreção, gotículas. E acaba que ela vai o quê? Fixando nas vias respiratórias, principalmente superior, começa o processo dela de replicação nos gânglios e depois ela costuma o quê? Causar o quadro de virelia. Normalmente ela faz o quê? O processo onde ela vai começar a se disseminar, principalmente por pele, e pode causar um quadro que chama atenção, que é um exantema também. A sarampo tem essa característica também. Só que algo que diferencia aqui, que a gente vai levar em consideração da sarampo, que ela tem as suas características em particular que vão chamar a atenção, que agora sim, é as manchas de Koplik, certo? Koplik, certo? Que elas surgem, e essas manchas são o quê? O que vai chamar a atenção. Aqui o paciente ele vai ter praticamente o quê? Muito parecido com a rubéola, só que a rubéola, a febre era o quê? Baixa, aqui já tem uma febre um pouquinho mais alta, tem tosse, coriza, pode ter o quê? Conjuntivite, os olhos ficam bem irritados, a conjuntiva fica bem avermelhada e aparece o quê? As manchas de Koplik, que aparecem normalmente de 1 a 2 dias antes do quê? Surgir o exantema. Isso aí que é um diagnóstico normalmente que a gente fala o quê? De forma diferencial, que a gente vai percebendo no paciente. Depois o exantema, depois que surgiu essas manchas, começa a surgir um exantema. Ele começa onde? Na face, tronco e extremidades. Face, tronco e extremidades. Certo? O exantema aparece 1 ou 2 dias depois da mancha. O exantema aparece 1 ou 2 dias depois das manchas. Depois dessa mancha de Koplik, que é isso daqui. As manchinhas que a gente fala de Koplik, na realidade é um processo que é uma reação do vírus. Ele tem tropismo, principalmente o quê? Por mucosa. E ele vai formar na pele, observe que parece pequenos pontinhos do quê? De sal. Tem essa característica, parece que na mucosa, ou seja, por dentro da bochechinha aí, na parte da bochechinha, na parte interna, na mucosa jugal, começa a aparecer o quê? Pequenos pontos brancos e acinzentado, com um halo mais avermelhado, que parece sal. Está pregado no sal da mucosa da criança, isso que chama atenção. E isso aqui nada mais é o quê? Que o vírus infectando o quê? As minhas células o quê? Da mucosa. Então é uma reação do vírus. Então o paciente começa a ter um quadro o quê? De tosse, de febre e, consequentemente, você pode observar o quê? Que a mucosa da criança vai aparecer essas manchinhas, que a gente fala manchinhas de Koplik. Depois que surgiu essas manchinhas aqui, vai aparecer o que a gente fala o quê? O exantema. O exantema, surge o exantema na criança, que começa de que forma? Começa diretamente aonde? Face, depois tronco e extremidades. Isso é um dado importante, tem que perguntar para a mãe. Não se esqueçam que essas manchinhas vão surgir aonde? Na sarampo, certo? Cuidado para não confundir com rubéola. As duas dá para dar uma escorregada aí na casca de banana, certo? Então cuida aí. Então normalmente inicia na cara, na face e depois acaba o quê? Se disseminando, certo? Esse é um quadro, ou seja, é algo que chama a atenção relacionado ao quê? Quando a gente fala de sarampo. Outro detalhe importante, aqui vem contando a historinha. Então normalmente tem a fase prodrômica, que a gente fala que é quando vai começar os sintomas, que é febre, tosse, estornuda, conjuntivite. E algo que chama a atenção aqui também, que além dela ter as manchas Koplik, essa criança tem um quadro que de linfócito que penia. O que significa isso?
linfócitos baixos. A sarampo em si, ela começa a afetar o quê? Principalmente os linfócitos. E as células causam o quê? Uma depressão diretamente nos nossos linfócitos. Então, se a gente solicitar no laboratorial para o paciente, os linfócitos dele vai dar o quê? Baixos. Isso chama atenção aqui também. Depois começa o quê? O exantema. E esse exantema ele vai o quê? Seguindo face, depois tronco e depois extremidades. E normalmente a gente fala que ele tem uma característica de cor mais de quê? Marrom, amarronzado. Que é um pouquinho diferente o quê? Da rubéola, que é mais o quê? Rosado, certo? Aqui é mais amarronzado. E algo que chama atenção que as complicações por sarampo, ela normalmente acontece por causa dessa linfocitopenia, que a sarampo leva o paciente a um quadro quê? Da imunidade dele a baixar. A complicação pior diretamente aqui da sarampo seria o quê? A pancencefalite esclerosante aguda, que normalmente aqui vai de arrasta. Esclerosante que vai acabar o quê? Esclerosando diretamente o quê? Sistema nervoso central, parte do encéfalo, esclerosou, não tem o que fazer. Cicatrizou, formou cicatriz, vai com Deus, não tem o que fazer. Certo? Agora os outros quadros, otite, pneumonia, broncopneumonia, laringotraqueobronquites, diarreia, cegueira, normalmente são quadros de forma secundária por outro micro-organismo. Que outro micro-organismo? Bactéria. Muito bem. As bactérias elas se aproveitam que a imunidade do paciente vai o quê? Está muito mais baixa. Aqui o diagnóstico normalmente é o quê? RT-PCR também, e a gente usa o quê? Sorologia também. Sorologia é um marcador para a gente o quê? De quadro de infecção de forma o quê? Já passou. Exatamente. É porque o astrovírus também é. Vai ser confirmado depois. Sem problemas. A complicação, então, do sarampo maior é pedir Broncopneumonia. E o transmissão é pelo início, assim, que estava ativando, Isso. Onde ele está mais transmitido. depois da incubada. Onde sai esse exantema e não está transmitindo. Porque ele surge depois, né? Por quê? O exantema surge depois. Então, eu tenho que estar incubado, não está transmitindo. Não, aí já a transmissão é muito menor. Normalmente ele já criou anticorpos. Dá uma mesclada aí, dá uma confusão na cabeça. Certo? Então aqui o que a gente tem que levar em consideração? Não tem nenhum antiviral específico, normalmente o tratamento é o quê? Sintomatológico, e aqui a gente pode ter, talvez no tratamento agregar o quê? Um antibiótico por causa de infecção bacteriana de forma o quê? Secundária. O paciente pode complicar por causa de infecção bacteriana de forma o quê? Secundária, que causa um quadro o quê? De depressão dos nossos linfócitos. Isso que chama a atenção aí principalmente. Certo? A tríplice viral, diretamente, quais são os nossos micro-organismos da tríplice viral? Nos protege contra o que aí? Cachumba, muito bem. Rubéola e sarampo, muito bem. Então o que a gente fala? Que a sarampo é considerada uma patologia ideal para ser erradicada, porque a gente só tem o quê? Um sorotipo, sem nenhum tipo de reservatório animal, e a vacina é o quê? Efetiva. Lamentavelmente ainda acontece o quê? Quadros de sarampo devido que não vacinadas, e ainda as pessoas que falam ainda ou são diretamente o quê? As antivacinas, certo? 10 minutos pra vocês tomarem um café e voltar feliz.